O plano deste livro. Há duas maneiras de chegar em casa, e uma delas é ficar por lá. A outra é caminhar e dar a volta ao mundo inteiro, até retornarmos ao mesmo lugar. E eu tentei seguir o rastro de uma viagem assim, em uma história que escrevi outrora. E, todavia, um alívio passar daquele tópico para outra história que nunca escrevi. Como todos os livros que nunca escrevi, trata-se de longe do melhor livro que jamais escrevi. Mas é muito grande a probabilidade de que nunca venha a escrevê-lo. Por isso, vou usá-lo aqui de modo simbólico, pois era um símbolo da mesma verdade. Eu o concebi como um romance situado naqueles vastos vales, com encostas em declive, como aqueles ao longo dos quais os antigos cavalos brancos de Vexes aparecem esboçados nos flancos das montanhas. O romance dizia respeito a algum rapaz cujo sítio ou a casinha situava-se num desses declives, e ele empreendeu uma viagem em busca de alguma coisa tal como uma efígie ou um túmulo de algum gigante. E quando estava a uma boa distância da casa, ele olhou para trás e viu que seu próprio sítio e quintal brilhando nitidamente no flanco da montanha, como as cores e quadrantes de um brasão, eram apenas partes de alguma dessas figuras gigantescas, onde ele sempre havia morado, mas que eram demasiado grandes e estavam perto demais para serem vistas por inteiro. Esse, penso eu, é um quadro verdadeiro do progresso de qualquer inteligência atual realmente independente, e essa é a ideia deste livro. A ideia deste livro, em outras palavras, é que depois de realmente fazer parte da cristandade, a segunda melhor coisa é situar-se realmente fora dela. E um aspecto particular dessa ideia é que os críticos populares do cristianismo não se situam realmente fora dele. Encontram-se num terreno discutível em todas as acepções do termo. Duvidam de suas próprias dúvidas. A crítica deles assume um tom curioso. É como uma gritaria aleatória de analfabetos. Produzem um palavrório atualizado e anticlerical numa espécie de conversa fiada. Queixam-se de curas que se vestem como curas, como se devêssemos todos ter mais liberdade se todos os policiais que nos perseguissem ou nos capturassem fossem detetives à paisana. Ou então se queixam de que um sermão não pode ser interrompido e chamam o púlpito de castelo de um covarde, embora não chamem o escritório de um editor de castelo de um covarde. Isso seria injusto tanto para com os jornalistas quanto para com sacerdotes, mas seria muito mais verdadeiro em referência a jornalistas. O clérigo se apresenta em pessoa, e ninguém poderia facilmente lhe desferir um chute quando saísse da igreja. O jornalista esconde até o próprio nome de modo que ninguém pode chutá-lo. Os jornalistas escrevem cartas e artigos malucos e sem sentido sobre o motivo de as igrejas estarem vazias, sem nem sequer ir até lá para saber se estão vazias ou quais estão vazias. Suas sugestões são mais enfadonhas e ociosas que o mais insípido cura de uma farsa em 3 atos, e nos levam a confortá-lo seguindo o estilo do cura de Baby Ballads, de W. S. Gilbert. Sua cabeça não é vazia como a de Hopley Porter. Assim podemos realmente dizer ao mais insignificante membro do clero: sua cabeça não é tão vazia como a do leigo indignado, ou da pessoa simples, ou do homem da rua, ou de qualquer um dos críticos dos jornais, pois eles não têm a mais vaga noção do que querem, nem falar no que lhes deveríamos dar. De repente, eles se viram e insultam a igreja
por ela não ter impedido a guerra que eles mesmos não quiseram impedir, e que ninguém jamais professara ser capaz de impedir, com exceção de alguns membros daquela mesma escola de céticos progressistas e cosmopolitas, que são os principais inimigos da Igreja. Foi o mundo anticlerical e agnóstico que profetizou o advento da paz universal. É esse mundo que se sentiu, ou que deveria ter se sentido, envergonhado e confuso ante o advento da guerra universal. Quanto à visão geral de que a Igreja ficou desacreditada em virtude da guerra, eles também poderiam dizer que a arca ficou desacreditada em virtude do dilúvio. Quando o mundo vai mal, comprova-se sobretudo que a Igreja está certa. A Igreja se justifica não porque seus filhos não pecam, mas porque pecam. Mas isso marca a disposição deles acerca de toda a tradição religiosa. Eles estão num estado de reação contra ela. Tudo está bem com a paz quando ele mora na propriedade de seu pai. E tudo está bem com ele quando está longe o suficiente para olhar para trás e ver a propriedade toda. Mas essa gente chegou a um estado intermediário, caiu no valo intermediário de onde não se podem ver nem os montes lá na frente, nem os montes lá atrás. Eles não conseguem sair da penumbra da controvérsia cristã. Não conseguem ser cristãos e não conseguem deixar de ser anticristãos. Toda a atmosfera é de reação, azedume, perversidade, crítica barata. Essa gente ainda vive na sombra da fé e perdeu a luz da fé. Ora, a melhor relação com a nossa casa espiritual é ficar suficientemente perto para amá-la. Mas a segunda melhor relação é ficar suficientemente longe para não odiá-la. A tese dessas páginas é que, embora o melhor juiz do cristianismo seja o cristão, o segundo melhor juiz seria alguém mais parecido com um confucionista. O pior de todos os juízes é aquele que está mais preparado com seus julgamentos. O cristão mal formado que gradativamente se transforma no agnóstico mal-humorado, preso no meio de uma briga da qual ele nunca entendeu o começo, infestado por uma espécie de tédio hereditário sem saber do que, e já cansado de ouvir o que ele nunca ouviu. Ele não julga o cristianismo calmamente como faria um confucionista. Não o julga como ele julgaria o confucionismo. Não consegue, mediante um esforço de imaginação, situar a Igreja Católica a milhares de quilômetros de distância em estranhos céus matinais e julgá-la tão imparcialmente como se fosse um pagode chinês. Dizem que o grande Francisco Xavier, que quase conseguiu estabelecer a Igreja na China como uma torre mais alta que todos os pagodes, fracassou em parte porque seus seguidores foram acusados por seus próprios missionários de representar os 12 apóstolos com roupagem ou atributos de chineses. Mas seria muito melhor vê-los como chineses e julgá-los imparcialmente como chineses do que vê-los como ídolos sem traços característicos, feitos para serem quebrados por iconoclastas, ou então como alvos a serem atingidos por cockneys de mãos vazias. Melhor seria ver a coisa toda como um remoto culto asiático, ver as mitras de seus bispos como os altaneiros chapéus de bronzos misteriosos, ver seus cajados pastorais como as bengalas retorcidas feitos serpentes levadas em alguma procissão asiática, ver os livros de oração fantásticos como a roda de oração e a cruz retorcida como a suástica. Então, pelo menos,
não precisaríamos perder as estribeiras, como aparentemente fazem alguns dos críticos céticos, sem falar em perder o bom senso. Seu anticlericalismo tornou-se uma atmosfera de negação e hostilidade da qual eles não conseguem escapar. Melhor do que tudo isso seria ver a coisa toda como algo próprio de outro continente ou outro planeta. Contemplar bonzos com olhar indiferente seria uma atitude mais filosófica do que ficar resmungando sem parar e sem fazer sentido contra bispos. Passar por uma igreja como se ela fosse um pagode seria melhor do que permanecer constantemente no pórtico, impotente tanto para entrar e ajudar, quanto para ir embora e esquecer. Para aqueles nos quais uma simples reação acabou se tornando uma obsessão, eu seriamente recomendo o esforço imaginativo de ver os 12 apóstolos como chineses. Em outras palavras, recomendo a esses críticos que tentem dispensar aos cristãos um tratamento tão justo quanto o que dispensariam aos sábios pagãos. Mas com isso chegamos ao ponto final e vital. Tentarei mostrar nessas páginas que quando nós realmente fazemos esse esforço imaginativo para ver todo o contexto de um ponto de vista externo, percebemos de fato se parece com o que tradicionalmente se diz no seu interior. É precisamente quando o rapaz se distancia o bastante para ver o gigante que ele vê que se trata de fato de um gigante. É precisamente quando finalmente vemos a igreja cristã à distância, sob aqueles céus orientais claros e uniformes, que percebemos que de fato se trata da Igreja de Cristo. Resumindo, no momento em que realmente somos imparciais a respeito dela, sabemos porque as pessoas são parciais com ela. Mas essa segunda proposição exige uma discussão mais séria, e eu me proponho aplicar-me aqui a discuti-la. Assim que na minha cabeça ficou clara essa concepção de algo sólido, o caráter único e solidário da história divina, ocorreu-me que existia exatamente o mesmo caráter estranho, mas sólido na história humana que havia levado até ela, uma vez que a história humana também tinha uma raiz que era divina. Quero dizer que exatamente como a Igreja se torna mais singular quando é comparada de modo imparcial com a vida religiosa comum da humanidade, assim também a humanidade se torna mais singular quando é comparada com a vida comum da natureza. E notei que a história moderna, em sua quase totalidade, inclina-se para algo semelhante à prática sofista, primeiro para suavizar a brusca transição de animais para homens, e depois para suavizar a brusca transição de pagãos para cristãos. Ora, quanto mais lemos no espírito realista sobre estas duas transições, tanto mais bruscas percebemos que são. Os críticos não veem esse distanciamento porque eles não estão distanciados. Por não observarem os fatos uma luz pura, os críticos não conseguem ver a diferença entre preto e branco. Por adotarem uma atitude particular de reação e revolta, eles têm um motivo para entender que toda a cor branca é cinza sujo e a preta não é tão preta como aparece na pintura. Não afirmo que não haja desculpas humanas para a revolta. Não afirmo que ela não seja de algum modo compassiva. O que quero dizer é que ela não é de modo algum científica. Um iconoclasta pode sentir-se indignado. Um iconoclasta pode estar indignado com razão. Mas um iconoclasta não é imparcial. E é pura hipocrisia fingir que 9 entre 10 dos mais ilustres críticos e evolucionistas científicos e professores de religião
comparadas, sejam minimamente imparciais. Por que deveriam ser imparciais? O que é ser imparcial quando o mundo inteiro está em guerra, discutindo se uma coisa é uma superstição voraz ou uma esperança divina? Não finjo ser imparcial no sentido de que o último ato de fé fixa a mente de um ser humano por satisfazer-lhe a inteligência, mas eu professo que sou muito mais imparcial do que eles, no sentido de que posso contar a história de modo imparcial, com alguma espécie de justiça imaginativa para com todas as partes, e eles não podem. Eu professo que sou imparcial no sentido de que deveria me envergonhar por dizer sobre a lama do Tibete os mesmos absurdos que eles dizem sobre o Papa de Roma, ou por ter pelo apóstata Juliano tão pouca compaixão como eles têm pela companhia de Jesus. Eles não são imparciais. Em hipótese alguma, eles nunca mantêm as balanças históricas equilibradas. E, principalmente, nunca são imparciais sobre essa questão de evolução e transição. Sugerem em tudo as gradações cinzentas do crepúsculo, porque acreditam que se trata do crepúsculo dos deuses. Eu sustento que, sendo ou não o crepúsculo dos deuses, não é a luz do dia dos homens. Eu sustento que, quando expostas à luz do dia, essas duas realidades são totalmente estranhas e únicas, e que é apenas a falsa luz crepuscular de um período imaginário de transição que se pode fazer estas realidades se parecerem minimamente com qualquer outra coisa. A primeira delas é a criatura chamada homem, e a segunda é o homem chamado Cristo. Por isso dividi este livro em duas partes. A primeira é um esboço da principal aventura da raça humana, na medida em que permaneceu pagã, e a segunda é um resumo da real diferença que se instaurou quando ela se tornou cristã. Os dois motivos exigem certo método, um método que não é muito fácil de aplicar e talvez seja ainda menos fácil de definir e defender. Para percutir no único sentido sadio possível a nota da imparcialidade, é necessário tocar o nervo da novidade. Quero dizer que, em certo sentido, vemos os acontecimentos de modo imparcial quando os vemos pela primeira vez. É por isso, poderia eu observar de passagem que as crianças em geral não têm nenhuma dificuldade com os dogmas da igreja. Mas a igreja, sendo um campo prático de trabalho e luta, é necessariamente um campo para homens e não meramente para crianças. Nela deve haver, para os fins de trabalho, muito de tradição, de familiaridade e até de rotina, desde que seus fundamentos sejam sentidos com sinceridade. Essa pode ser a condição mais sadia, mas quando seus fundamentos são postos em dúvida, como acontece no presente, nós devemos recorrer à candura e ao deslumbramento da criança, à objetividade e ao realismo intactos da inocência. Ou então, se isso não for possível, devemos pelo menos tentar nos livrar da nuvem do mero costume e ver a realidade como nova, mesmo que isso signifique vê-la como algo tão natural. As coisas que podem normalmente ser familiares, enquanto a familiaridade gera afeição, deveriam deixar de ser familiares quando a familiaridade gera desprezo. Pois em relação a coisas tão grandes, com as quais aqui são consideradas, seja qual for nossa visão delas, o desprezo deve ser um erro. De fato, o desprezo deve ser uma ilusão. Devemos invocar a mais indômita e sublime imaginação, a imaginação que consegue ver o que está aí. A única maneira de sugerir essa ideia
é por meio de um exemplo de alguma coisa, de praticamente qualquer coisa, que sempre foi considerada bela ou maravilhosa. George Wyndham disse-me certa vez que havia visto um dos primeiros aeroplanos decolar pela primeira vez, e foi maravilhoso, mas não tão maravilhoso como um cavalo que se deixa montar por um homem. Outra pessoa disse que um homem distinto sobre um belo cavalo é o objeto físico mais nobre do mundo. Ora, desde que se sinta isso da maneira certa, tudo bem. A primeira e melhor forma de apreciar o caso deve provir de gente com uma tradição de tratar animais de modo adequado, de homens com uma relação correta com os cavalos. O menino que se lembra de seu pai que andava a cavalo, que o montava bem e o tratava bem, saberá que a relação pode ser satisfatória e se sentirá satisfeito. Ele se sentirá muito mais indignado ante maus tratos dispensados a cavalos, porque sabe como eles deveriam ser tratados. Mas não verá nada de anormal no homem montando um cavalo. Ele não prestará ouvidos ao grande filósofo moderno que lhe explica que o cavalo deveria ir montando no homem. Ele não seguirá a fantasia pessimista de Swift, dizendo que os homens devem ser desprezados como macacos e os cavalos adorados como deuses. E quando cavalo e homem juntos formam uma imagem que para ele é humana e civilizada, será fácil, por assim dizer, elevar o cavalo e o homem e transformá-los em algo heróico ou simbólico, como que visão de São Jorge nas nuvens. A fábula do cavalo alado não soará de todo inatural para ele, e ele saberá por que Ariosto colocou muitos heróis cristãos sobre uma sela tão etérea e fez deles cavaleiros do céu. Pois o cavalo foi de fato elevado juntamente com o homem da maneira mais fantástica na própria palavra que usamos ao falar de cavalheirismo. O próprio nome do cavalo foi conferido à disposição e ao momento mais elevado do homem, de modo que quase poderíamos dizer que o mais belo cumprimento dispensável a um homem é chamá-lo de cavalo. Mas se um homem está no estado de espírito no qual ele não consegue sentir essa espécie de deslumbramento, então sua cura deve começar exatamente na outra extremidade. Devemos agora supor que ele se deixou levar por um estado de espírito sem graça, no qual alguém sentando sobre um cavalo não tem mais significado do que alguém sentando sobre uma cadeira. O deslumbramento de que falava Wyndham, a beleza que fazia aquilo parecer uma estátua equestre, o significado do cavaleiro mais cavalheiresco para ele pode ter se tornado apenas uma convenção e uma chatice. Talvez tenha sido apenas uma moda, talvez tenha saído de moda, talvez se tenha falado demais daquilo ou falado da maneira errada. Talvez então fosse difícil preocupar-se com cavalos sem correr o terrível risco de ser rústico. Seja como for, ele está naquela condição em que já não se liga mais para um cavalo do que para um cavalinho de pau. A invertida do avô dele na batalha de Balaclava parece-lhe tão insípida e empoeirada como um álbum que contém aqueles retratos da família. Uma pessoa assim de fato ainda não se esclareceu sobre o álbum. Pelo contrário, apenas ficou cega devido ao pó. Mas quando tiver atingido esse grau de cegueira, ela não conseguirá de modo algum olhar para um cavalo ou para um cavaleiro, a não ser que veja o quadro todo como um quadro totalmente desconhecido e quase sobrenatural. Saindo de alguma floresta escura, um certo alvorecer antigo deve vir em nossa direção, movendo-se com dificuldade mesmo assim
dançando nada menos que uma das criaturas pré-históricas mais esquisitas. Devemos ver pela primeira vez a cabeça estranhamente pequena, aclopada a um pescoço não apenas mais comprido, mas também mais grosso que ela, como a cara de uma gárgula que é encaixada na ponta de uma calha, como um único tufo desproporcional de cabelo caindo da saliência daquele pescoço pesado, feito uma barba fora de lugar. Os pés, cada um deles como um tacão de chifre, únicos entre os pés de tantos animais domésticos, de modo que o verdadeiro medo é o de ser identificado por não ter um casco inteiriço em vez de fendido. E não constitui mera fantasia verbal vê-lo assim como um monstro sem par, pois em certo sentido, um monstro significa o que é único, e ele é de fato único. A ideia, porém, é que quando o vemos assim como ele foi visto pelo primeiro homem, nós começamos novamente a ter uma sensação de que significou a primeira experiência de alguém montá-lo. Num sonho assim, ele pode parecer feio, mas realmente não deixa de parecer impressionante. E com certeza o anão bípede que conseguiu subir no lombo dele não parecerá inexpressível. Percorrendo um caminho mais longo e mais errático, nós devemos retornar à mesma maravilha do homem do cavalo. E, se possível, a maravilha será até mais maravilhosa. Vamos novamente ter um vislumbre de São Jorge, ainda mais glorioso, porque São Jorge não está sobre o cavalo, mas sim montando o dragão. Nesse exemplo apresentado simplesmente por ser um exemplo, notar-se-á que não afirmo que o cavalo fantástico, testemunhado pelo primeiro homem na floresta, é mais real ou maravilhoso do que o cavalo doméstico visto pela pessoa civilizada que sabe apreciar o que é normal. Dos dois extremos, julgo que, no todo, o entendimento tradicional da verdade é o melhor. Mas afirmo que a verdade se descobre num ou noutro desses dois extremos, e ela se perde na condição intermediária de mera exaustão e esquecimento da tradição. Em outras palavras, afirmo que é melhor ver um cavalo como um monstro do que vê-lo apenas como um lento substituto de um carro. Se chegamos a esse estado de espírito que vê num cavalo algo envelhecido, é muito melhor ter medo de um cavalo por ser ele demasiado robusto. Ora, como acontece com o monstro que se chama cavalo, assim acontece com o monstro que se chama homem. É óbvio que a melhor condição de todas, na minha opinião, é sempre considerar o homem como ele é visto na minha filosofia. Aquele que adota a visão cristã e católica da natureza humana terá certeza de que se trata de uma visão universal e, portanto, sadia, e se sentirá satisfeito. Mas se tiver perdido a visão sadia, ele só pode retornar por meio de algo muito parecido com uma visão insana, isto é, vendo o homem como um animal estranho e percebendo como é estranho esse animal, mas exatamente como ver o homem como um prodígio pré-histórico acaba nos levando de volta à admiração da superioridade do homem e não para longe dela. Assim, a consideração realmente distanciada da curiosa carreira do homem nos levará de volta à antiga fé nos obscuros desígnios de Deus e não para longe dela. Em outras palavras, exatamente quando vemos como é esquisito o quadrúpede e que nós louvamos o homem que o monta, e exatamente quando vemos que é esquisito o bípede e que nós louvamos a providência que o criou. Em resumo, o propósito dessa introdução é defender essa tese,
que precisamente quando vemos o homem como um animal, é que nós sabemos que ele não é um animal. Precisamente quando tentamos retratá-lo como uma espécie de cavalo, sobre as pernas traseiras, é que de súbito percebemos que ele deve ser algo tão miraculoso como o cavalo alado que ascendeu às nuvens do céu. Todas as estradas conduzem a Roma. Todos os caminhos levam de volta à filosofia central e civilizada. Inclusive, essa estrada que passa pela terra dos elfos e das pernas para o ar. Mas pode ser que seja melhor nunca ter deixado a terra de uma tradição racional, em que os homens montam com leveza seus cavalos e são grandes caçadores perante o Senhor. Assim também no caso especialmente cristão, temos que reagir contra o pesado viés da fadiga. É quase impossível tornar os fatos vívidos, porque os fatos são familiares, e para os homens caídos, é frequentemente verdade que a familiaridade é fadiga. Estou convencido de que se pudéssemos contar a história sobrenatural de Cristo, palavra por palavra, como a de um herói chinês, chamá-lo de Filho do Céu em vez de Filho de Deus, e traçar seu nimbo raiado no fio de ouro dos bordados chineses, ou na iaca dourada da cerâmica chinesa em vez da folha de ouro de nossas próprias pinturas católicas antigas, haveria um testemunho unânime da pureza espiritual da história. Então, não ouviríamos nada sobre a injustiça da substituição ou a ilógica da expiação, nem sobre a supersticiosa exageração do peso do pecado ou a insolência impossível de uma invasão das leis da natureza. Admiraríamos a cavalaria da concepção chinesa de um Deus que caiu do céu para lutar contra os dragões e salvar os ímpios de serem devorados por sua própria culpa e insensatez. Admiraríamos a sutileza da visão chinesa da vida, que percebe que toda imperfeição humana é, em verdade, uma imperfeição que clama. Admiraríamos a sabedoria esotérica e superior chinesa, que afirma existir leis cósmicas superiores às leis que conhecemos, e acreditaríamos em todo aquele encantador conjurador indiano que escolhesse vir até nós e falar no mesmo estilo. Se o cristianismo fosse apenas uma nova moda oriental, jamais lhe seria imputado o fato de ser uma fé antiga e oriental. Não ponho neste livro sequer o suposto exemplo de São Francisco Xavier, com a intenção imaginativa oposta, transformando os 12 apóstolos em mandarins, não tanto para fazê-los parecer nativos, mas para fazê-los parecer estrangeiros. Não proponho fazer o que acredito que seria uma brincadeira prática, completamente bem-sucedida, a de contar toda a história do Evangelho e toda a história da Igreja em um cenário de pagodes e tranças, e notando com humor maligno o quanto era admirada com a história pagã, nos mesmos lugares onde é condenada como a história cristã. Mas eu proponho atacar sempre que possível essa nota do que é novo e estranho, e por essa razão o estilo mesmo em um assunto tão sério pode às vezes ser deliberadamente grotesco e fantasioso. Eu desejo ajudar o leitor a ver a cristandade de fora no sentido de vê-la como um todo, contra o pano de fundo de outras coisas históricas. Assim como eu desejo que ele veja a humanidade como um todo contra o pano de fundo das coisas naturais. E afirmo que em ambos os casos, quando vistos dessa forma, destacam-se do seu contexto como coisas sobrenaturais. Eles não se confundem com o restante com as cores do impressionismo, mas sobressaem com as cores da heráldica, tão vívidos quanto uma cruz vermelha num escudo branco,
ou um leão negro sobre um fundo dourado. Assim se destaca a argila vermelha contra o campo verde da natureza, ou o Cristo branco contra a argila vermelha de sua raça. Mas para vê-los claramente, temos que vê-los como um todo. Temos que ver como eles se desenvolveram, bem como começaram. Pois a parte mais incrível da história é que as coisas que começaram assim deveriam ter se desenvolvido assim. Qualquer um que escolha se entregar à mera imaginação pode imaginar que outras coisas podem ter acontecido ou outras entidades evoluíram. Qualquer um que imagine o que poderia ter acontecido pode conceber uma espécie de igualdade evolucionária. Mas quem se deparar com o que realmente aconteceu terá de encarar uma exceção, um prodígio. Se por algum momento o homem foi apenas um animal, podemos, se quisermos, conceber uma fantasia em que a sua trajetória seja transferida para outro animal. Poder-se-ia criar uma fantasia divertida na qual elefantes construíssem uma arquitetura elefantina, com torres e ameias como presas e trombetas, cidades de escala inimaginável para qualquer colosso. Uma fábula agradável pode ser concebida na qual uma vaca desenvolveu uma fantasia e colocou 4 botas e 2 pares de calças. Poderíamos imaginar um supermacaco mais maravilhoso do que qualquer super-homem. Uma criatura quadrúmana esculpindo e pintando com as mãos e cozinhando e fazendo trabalhos de carpintaria com os pés. Mas se considerarmos o que realmente aconteceu, certamente concluiremos que o homem se distanciou de tudo mais com uma distância comparável à dos espaços astronômicos e com uma velocidade semelhante à de um relâmpago fulminante de luz. E da mesma forma, enquanto podemos, se quisermos, ver a Igreja em meio a uma turba de superstições mitraicas ou maniqueístas se debatendo e se matando ao final do Império, enquanto podemos, se quisermos, imaginar a Igreja derrotada na luta e algum outro culto fortuito tomado o seu lugar, ficaremos ainda mais surpresos e possivelmente perplexos se a encontrarmos 2000 anos depois, atravessando as eras como o relâmpago alado do pensamento e do entusiasmo eterno, uma coisa sem rival ou sem semelhança, e ainda tão nova quanto antiga.